Em nome do Programa de Educação Tutorial, gostaria de desejar que todos sejam bem-vindos à nossa quarta aula do minicurso de harmonização orofacial. Para essa aula, discutiremos um pouco sobre a toxina botulínica e suas aplicações por parte do cirurgião dentista no campo estético, voltado à harmonização orofacial. Para essa quarta e última aula do nosso minicurso, contaremos com a apresentação de 3 petianos. Eu, Thales Dantas, Rairan Aguiar e Igor Carvalho, tendo como orientadora a doutora Bárbara Carneiro. A presente aula está dividida nos seguintes tópicos de discussão: uma breve introdução sobre a toxina botulínica, seus mecanismos de ação, suas aplicações gerais, suas diferentes apresentações comerciais, técnicas de manipulação e diluição e suas aplicações específicas na odontologia, voltada ao campo estético. Além disso, abordaremos efeitos adversos, interações terapêuticas e medicamentosas desinteressantes e, por fim, concluiremos nossa aula com nossas considerações finais. Para iniciarmos nossa aula, apresentaremos uma breve introdução sobre a toxina botulínica. A toxina botulínica é uma neurotoxina produzida pela bactéria anaeróbia Clostridium botulinum. Possui como efeito o bloqueio da liberação de acetilcolina na fenda sináptica colinérgica. Além disso, é uma toxina que apresenta 8 sorotipos diferentes: tipo A, tipo B, tipo C1, tipo C2, tipo D, tipo E, tipo F e tipo G, sendo os sorotipos A e B os mais utilizados clinicamente. Sendo assim, devido a esse bloqueio na liberação de acetilcolina, se administrar de forma correta, a toxina botulínica induz uma diminuição da contração muscular, sem a sua paralisia completa. Além disso, é uma toxina que apresenta um efeito reversível, com um tempo médio de 3 a 4 meses, tendo em vista que a toxina não inibe nem afeta tanto a síntese como o armazenamento de acetilcolina. Sendo assim, devido a essa diminuição da contração muscular e desse efeito reversível, a toxina botulínica possui amplas aplicações clínicas, tanto no campo terapêutico como no estético. Agora apresentaremos um breve histórico sobre a evolução do conhecimento científico acerca da toxina botulínica ao longo dos anos. O histórico da toxina botulínica sempre esteve associada a de uma doença, que é o botulismo, que tem como agente etiopatogênico a bactéria anaeróbica Clostridium botulinum, que é uma bactéria que produz a toxina no seu citossol e, quando sofre lise, libera para o meio. Além disso, é uma bactéria que produz esporos e que consegue sobreviver a diversos ambientes, sendo ao longo da história da humanidade muito associado a alimentos enlatados, principalmente por proporcionar aquele meio hermético, principalmente quando os cuidados não eram tomados com relação a esse tipo de alimento. Sendo assim, em 1862, o médico alemão Justinus Kerner foi um dos primeiros a descrever o botulismo, a partir de um surto que ocorreu na Alemanha associado a alimentos enlatados. Já em 1920, Hermann Sommer foi um dos primeiros a isolar a toxina, também associada a um surto que teve nos Estados Unidos. Já em 1946, com a evolução das tecnologias, os cientistas Edward Shantz e Eric Johnson foram os primeiros a conseguirem purificar a toxina botulínica em um formato cristalizado. Entretanto, só em 1946, com o médico Arnold Bergen, nós tivemos um maior conhecimento sobre o mecanismo de ação da toxina botulínica nesse bloqueio neuromuscular. Em 1980, o médico oftalmologista Alan Scott realizou as primeiras pesquisas com relação à aplicação clínica da toxina botulínica, principalmente voltadas ao tratamento do estrabismo.
Já em 1989, o FDA, órgão de regulação norte-americano para esse tipo de substância, aprovou o uso da toxina para o tratamento de distúrbios do movimento. Entretanto, somente em 2002 o FDA realizou a aprovação da aplicação da toxina botulínica para finalidades estéticas, não apenas terapêuticas. E a partir daí, as aplicações da toxina botulínica nesse campo se desenvolveram amplamente. Agora vamos entender um pouco sobre a legislação e a regulamentação da aplicação da toxina botulínica por parte do cirurgião dentista. Em termos legais, a Lei 5.081 de 1996 e a Resolução do Conselho Federal de Odontologia 63 de 2005 estabelecem as principais atribuições básicas do cirurgião dentista, seja campo de atuação, principais especialidades. Sendo assim, dentro dessa resolução que dá a base legal ao cirurgião dentista, também é estabelecido o campo de atuação anatômico do cirurgião dentista, que seria, no caso, entre o osso hioide e o ponto náseo do nariz e anteriormente ao tragus da orelha. Sendo assim, a aplicação da toxina botulínica para finalidades terapêuticas por parte do cirurgião dentista sempre foi amplamente estabelecido, seja para o tratamento de bruxismo, seja para o tratamento de disfunções temporomandibulares ou outras aplicações nessas finalidades. Entretanto, sempre foi debatido e questionado a aplicação estética por parte do cirurgião dentista com relação à toxina botulínica. Nesse sentido, a resolução do Conselho Federal de Odontologia 176 de 2016 veio regularizar tanto a aplicação da toxina botulínica como de preenchedores faciais por parte do cirurgião dentista. É claro, respeitando o campo de atuação anatômica previamente estabelecido e com relação ao tipo de aplicação estética dessas substâncias, além do campo de atuação anatômica regular do cirurgião dentista, também existiria a possibilidade de atuação no terço superior da face. Então, essa foi a resolução estabelecida pelo Conselho. Em represária a essa resolução do Conselho Federal de Odontologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Associação Médica Brasileira entraram com uma ação contra o Conselho Federal de Odontologia buscando inibir a resolução tomada, alegando que esse tipo de resolução invadiria o campo de atuação médico. Entretanto, esse tipo de ação, julgado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região pelo juiz federal Francisco Alexandre Ribeiro, foi extinto. O processo foi extinto, com as principais alegações de que esse tipo de ação deveria ser entrada pelo Conselho Federal de Medicina e não por órgãos de classes específicos, e também com a alegação de que, literalmente, utilizando as palavras do juiz, o interesse em discussão é de natureza nitidamente corporativista, em mais um dos multifários embates judiciais entre corporações profissionais, pelo estabelecimento ou manutenção de uma reserva de mercado. Sendo assim, o processo foi extinto e a resolução do Conselho Federal de Odontologia retornou à sua prerrogativa. Agora entenderemos um pouco mais do mecanismo de ação da toxina botulínica no bloqueio neuromuscular. O mecanismo de ação da toxina botulínica é amplamente conhecido e documentado na literatura, como podemos ver nesse artigo de 2013 de Tiger e Schiavo. E agora vamos conhecê-lo de forma mais consolidada. Bom, antes de nos aprofundarmos na toxina botulínica em si e seus mecanismos de ação, é importante recapitular alguns conceitos sobre a fisiologia da propagação do impulso nervoso. Após estímulo, a fibra nervosa realiza sua despolarização e propagação do impulso nervoso pela mesma, até que, em seu terminal axonial, ocorre a liberação de neurotransmissores para a fenda sináptica, que irá despolarizar
no caso da contração muscular, a fibra muscular posterior. Interiormente a esse terminal axonial ocorre a síntese do neurotransmissor acetilcolina pela união de uma molécula de acetilcoenzima A com uma molécula de colina, a partir da enzima colina-acetiltransferase. Essas moléculas de acetilcolina são armazenadas em vesículas sinápticas. E essas vesículas apresentam em seu contorno, em sua estrutura, proteínas de um complexo chamado complexo Snare. Essas proteínas vão ser localizadas tanto na vesícula sináptica como na membrana do terminal axonial. Assim, as proteínas, tanto de um como de outro, se encontram e realizam a ancoragem dessas vesículas. Posteriormente a essa ancoragem das vesículas, a partir do complexo Snare de ancoragem, com o influxo de íons cálcio, ocorre a liberação do conteúdo dessa vesícula para o meio sináptico e, consequentemente, com a propagação do impulso. A estrutura molecular da toxina botulínica é composta por duas cadeias. Uma cadeia leve, pesando 50 kDa, e uma cadeia pesada, de 100 kDa, sendo essas duas cadeias unidas por uma ponte de sulfeto. Cada uma dessas cadeias terá uma função, um papel no mecanismo de ação da toxina, sendo a cadeia leve um domínio proteolítico de ação efetivo da toxina e a cadeia pesada composta por dois subdomínios. Um subdomínio HC, que é responsável pela ligação, ou seja, a união da toxina no neurônio e, consequentemente, a sua englobação para o seu citoplasma, e um subdomínio HN, que é responsável pela translocação, ou seja, a passagem dessa toxina do endossomo que o englobou para o citossol do neurônio, no qual ocorrerá a sua efetiva ação. Agora entenderemos um pouco melhor as fases que compõem esse mecanismo de ação. Inicialmente, ocorre uma fase de ligação, na qual essa toxina se liga a oligosacarídeos da membrana do neurônio pré-sináptico, uma ligação neuroespecífica. Após essa ligação, ocorre uma fase de internalização, ou seja, após essa ligação neuroespecífica, é induzido um processo de endocitose, no qual a toxina é englobada por um endossomo e transportada para o citoplasma desse neurônio pré-sináptico. Após a internalização da toxina, por meio desse endossomo, ocorrerá, no mesmo, um influxo de íons H+, devido à presença de bombas de prótons na membrana do mesmo. Com esse influxo, ocorrerá uma redução do pH, tendo como consequência a quebra da ponte de sulfeto, e assim a liberação da cadeia leve e pesada da toxina botulínica. A cadeia pesada, em sua subunidade HN, terá como efeito a incorporação de canais iônicos na membrana do endossomo. Com isso, ocorrerá um influxo de íons e, posteriormente, uma lise osmótica. Assim, a cadeia leve será liberada para o citoplasma, no qual poderá desempenhar sua ação, que, por ser uma enzima proteolítica da família das metaloproteinases e tendo como cofator íon zinco, desempenhará um papel de clivar proteínas, sendo a sua proteína-alvo as proteínas do complexo Snare, que, como foi visto anteriormente, são responsáveis pela ancoragem da vesícula sináptica na membrana axonial. Com isso, com essa clivagem, impede-se a ancoragem e, consequentemente, a liberação dessas vesículas, tendo como consequência o bloqueio da propagação desse impulso. Na última fase, temos a fase da reinervação. Como dito anteriormente, os efeitos da toxina botulínica não são permanentes, principalmente por causa dessa fase. Então, após o bloqueio desse terminal axonial, como resposta, ocorrerá, por meio do neurônio, a formação de brotos axoniais, ou seja, novos axônios que surgem para poder inervar a junção neuromuscular. Então, progressivamente, o impulso nervoso será propagado
e o músculo voltará a se contrair, isso em uma fase precoce. Entretanto, posteriormente, uma fase mais tardia, 2 meses mais ou menos após a aplicação da toxina, ocorrerá a recuperação da atividade exocítica desse neurônio, principalmente pelo restabelecimento do complexo Snare. Consequentemente, ocorrerá a regressão desses brotos axoniais formados e a atividade do neurônio voltará a ser como antes da aplicação da toxina. Agora iremos recapitular as principais fases do mecanismo de ação da toxina botulínica. Na primeira fase ocorrerá a ligação, ou seja, a união da toxina botulínica com receptores específicos do neurônio pré-sináptico. Essa fase será mediada principalmente pela cadeia pesada da toxina. Após essa ligação específica, ocorrerá a fase de internalização, a formação de um endossoma englobando a toxina para o citoplasma neuronal. Posteriormente, ocorrerá a fase de translocação, no qual se dará a lise osmótica desse endossomo com a liberação tanto da sua cadeia pesada como da sua cadeia leve. Liberada a cadeia leve, ela desempenhará a sua função proteolítica, clivando principalmente as proteínas do complexo Snare, que se encontrarão tanto na vesícula sináptica como na membrana axonial. E com a lise dessas proteínas, não ocorrerá a ancoragem da vesícula e, consequentemente, o bloqueio da propagação do impulso nervoso. Agora, iremos discutir um pouco sobre as aplicações gerais da toxina botulínica. No campo da oftalmologia, a toxina botulínica tem a sua aplicação terapêutica para o estrabismo, principalmente aplicando-se na musculatura externa do olho, fazendo o alinhamento do mesmo, para o blefaroespasmo, que são contrações involuntárias da pálpebra. No campo da dermatologia, na correção de assimetrias faciais e tratamento de ruga, principalmente no campo estético, além do tratamento da síndrome de Frey, que é uma vermelhidão e suorese intensa em uma região próxima da orelha. Além disso, no campo neurológico, a toxina botulínica tem sua aplicação no tratamento tanto da doença de Parkinson, amenizando tremores, como na síndrome de Tourette, que são contrações e tiques involuntários e repetitivos. Além disso, no campo da ginecologia, a toxina botulínica tem a sua aplicação no tratamento tanto do vaginismo como da vulvodínia, que são sensações dolorosas principalmente na musculatura vaginal. Então a toxina botulínica tem essa sua ação de relaxar a musculatura e diminuir essa sensação dolorosa. Na cirurgia geral, a toxina botulínica tem a sua aplicação na estabilização pré-operatória, reduzindo contrações no possível alvo cirúrgico, e no pós-operatório, tanto no controle da dor como no espasmo, auxiliando a recuperação. Além disso, no campo da ortopedia, tem sua aplicação tanto em lesões provenientes do esporte, como na própria imobilização do paciente, evitando automatismos, consequentemente relaxando a região alvo de recuperação. No campo odontológico, a toxina botulínica tem sua aplicação amplamente divulgada na literatura, como nesse artigo de Ashana de 2016. Sendo assim, é utilizada para fins tanto terapêuticos como estéticos, como no tratamento da disfunção temporomandibular, reduzindo a dor, do bruxismo, reduzindo contrações, no sorriso gengival, oferecendo um sorriso esteticamente mais agradável, na cialorreia, reduzindo a salivação excessiva, além do espasmo facial e da hipertrofia do masseter. Além disso, também possuem aplicação tanto na implantodontia como na cirurgia bucomaxilofacial, com aplicações tanto pré-cirúrgicas como pós-cirúrgicas, muito similares às aplicações da cirurgia geral mostradas anteriormente. Agora iremos comentar um pouco sobre as principais apresentações comerciais da toxina botulínica e suas especificidades. Com relação à sua apresentação comercial, as principais marcas da toxina botulínica são Botox, Dysports, Xelmin, Prosigna e Miobloc,
sendo Botox e Dysport as marcas comerciais mais vendidas no Brasil. Sendo assim, essas marcas comerciais, em sua maioria, irão conter a toxina em um formato de poliofilizado, no qual a toxina sofrerá um processo de congelamento e, posteriormente, uma evaporação dessa água congelada em um meio a vácuo, formando esse pó. Sendo assim, para sua utilização, é necessário que ocorra um processo de reconstituição da toxina, no qual o poliofilizado será diluído em uma solução salina estéril. Além disso, os frascos ampola dessa toxina serão comercializados em diferentes quantidades, utilizando a unidade U, que significa unidade de toxina. Ou seja, em um frasco ampola de 100 U, significa que existem 100 unidades ativas de toxina naquele frasco. Além disso, juntamente com a toxina, a substância comercializada conterá outras substâncias, denominadas substâncias excipientes, que terão sua função de estabilizar aquela toxina. Dentre essas substâncias recipientes, podemos destacar a albumina, a sacarose, o cloreto de sódio, dentre outros. Com essa tabela comparativa, iremos analisar as principais marcas comerciais de toxina botulínica com relação às suas principais características. Iniciaremos com a marca Botox, que é uma toxina botulínica do tipo A, vendida no formato de poliofilizado e nas quantidades de 50, 100 ou 200 unidades de toxina, tendo como substâncias recipientes albumina e cloreto de sódio e sendo necessário seu armazenamento entre 2 e 8 graus Celsius após sua reconstituição, tendo após a mesma uma resistência de até 72 horas. Com relação à marca Dysport, é uma toxina botulínica do tipo A, também poliofilizado, e vendido nas quantidades de 300 ou 500 unidades de toxina, tendo como substâncias recipientes albumina e lactose, sendo também necessário seu armazenamento entre 2 e 8 graus Celsius e com a resistência menor, de até 8 horas. Já na marca Xiaomi, consiste em uma toxina botulínica também do tipo A e vendida no forma de poliofilizado, entretanto, apenas no quantitativo de 100 unidades de toxina, tendo como substâncias recipientes albumina e sacarose, também necessário seu armazenamento entre 2 e 8 graus Celsius, com a resistência de até 24 horas após a reconstituição. Além disso, temos a marca Prosigna, que é uma toxina botulínica do tipo A e poliofilizado, vendido nos quantitativos de 50 ou 100 unidades de toxina e tendo como substâncias recipientes gelatina bovina e sacarose, sendo necessário seu armazenamento entre 2 e 8 graus Celsius e com a resistência de até 4 horas. Por fim, temos a marca Mioblock, que é uma das poucas que possuem a toxina botulínica do tipo B, em vez do tipo A, sendo então no formato de uma solução já injetável e não poliofilizado, sendo vendido nas quantidades de meio ml, contendo 2.500 unidades de toxina, 1 ml, contendo 5.000 unidades de toxina, ou 2 ml, contendo 10.000 unidades de toxina, tendo como substâncias recipientes albumina humana, succinato de sódio e cloreto de sódio, sendo necessário também seu armazenamento entre 2 e 8 graus Celsius e com a resistência de 4 horas. É interessante notar que se o paciente pode possuir intolerância a algumas substâncias, como lactose ou a própria albumina. Sendo assim, com essas diferentes marcas e diferentes características, podemos fazer uso de uma marca ou outra dependendo do paciente. Por exemplo, se nosso paciente tem intolerância à albumina, podemos fazer uso da marca Prosigna, já que suas substâncias recipientes são gelatina bovina e sacarose. Entretanto, se nosso paciente tem intolerância à lactose, não podemos fazer uso, por exemplo, da marca Dysport, já que possui a lactose como sua substância recipiente. Então, antes da aplicação da toxina, é interessante uma ampla anamnese para conhecer o nosso paciente antes da aplicação da mesma.